Olá você, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Vélez pode jogar as semifinais contra o Flamengo de portões fechados. Tite elogia Pedro e diz que atacante possui características muito raras. Davi Luiz saindo do Flamengo. Maior negócio da história. Flamengo vai receber um caminhão de dinheiro com a venda de zagueiro. Fica comigo até o final porque isso aqui vai pegar fogo. Eu vou começar logo com uma notícia muito legal, né? O Vélez, ele ganhou ontem de 1-0 do Talleres e se classificou para as semifinais da Copa Libertadores. Porém, ele pode jogar contra o Mengão de portões fechados, isso é, sem a sua torcida. O que vamos combinar, né, pessoal? Seria uma ótima vantagem para a nossa classificação. O clube argentino será julgado pela Conmebol por conta de agressões a torcedores do Talleres no jogo de ida, no último dia 3 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Esse jogo foi lá no estádio José Amalfitani, que é a casa do Vélez, né? E terminou 3-2 para o Vélez, mas nas arquibancadas houve uma tremenda confusão protagonizada lá pela sua torcida. Entre as sanções possíveis, né, que o Vélez pode sofrer, pessoal, é a de jogar com portões completamente ou parcialmente fechados na semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Eu não entendi muito bem, aí fui lá ver o que é parcialmente fechado, né? Então é o lugar onde houve a confusão que pode ser interditado pela Conmebol. Interessante, nunca vi isso. O clube argentino, inclusive, ele já recebeu uma punição de imediato por conta dessa confusão lá em Buenos Aires, né? Nenhum torcedor deles foi autorizado a viajar para acompanhar o jogo de ontem no estádio Mário Kempes, em Córdoba, casa lá do Talleres, né? O Vélez, ele se encontra muito mal na 26ª posição da tabela do campeonato argentino, com 9 pontos conquistados em 12 rodadas. A gente não pode se iludir, porque o técnico deles, né, o Cacique, que foi técnico aqui no Brasil, Cacique Medina, eu acho que é isso, por aí, ele está poupando todos os jogadores e está visando aí a Copa Libertadores. Mas tem que tomar cuidado, é um Cacique, senão tu vai ser rebaixado, negão. Além disso, já são 8 partidas sem vitórias na competição nacional. O Flamengo enfrenta os argentinos nos dias 13 ou 31 de agosto, em Buenos Aires, e 6 ou 7 de setembro, aqui no Maracanã, com datas a serem confirmadas pela Conmebol. As equipes se reencontram depois de um ano. Em 2021, eles jogaram pela fase de grupos e o Flamengo ganhou de 3-2 lá no José Amalfitani e empatou de 0-0 aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem disso. Esse jogo ele vai colocar frente a frente 2 artilheiros da competição, né? O Pedro com 8 gols e o Lucas Jansson com 7 gols, que é a revelação do time deles. O time deles tem aí a tradição de fazer muitos craques. Meus amigos e minhas amigas rubro-negras, eu sei que jogo se ganha dentro de campo e futebol pode tudo acontecer, né? A prudência e o caldo de galinha não faz mal a ninguém. Lambaria é pescado e futebol é jogado, todo mundo sabe disso. Mas vamos combinar, vamos largar aí um pouco essa modéstia de lado. O Flamengo tem um time muito melhor que o deles, e se jogar o que vem jogando atualmente, na minha visão passa sem problemas. Vai ganhar lá e vai enfiar uma enfiada aqui, com certeza. A gente vai se vingar do Palmeiras naquela decisão que a gente levou aquela pichotada do Andrés Pereira e perdemos de 1-0, que os caras foram campeões, jogando muito mais. Vale lembrar também, né, gente, que o Flamengo vai decidir essa semifinal aqui dentro no Maracanã, mais uma vez, lotadaço. Pessoal, o Tite elogia o Pedro e diz que o atacante possui características muito raras. O bom momento do Pedro tem chamado a atenção do técnico da seleção brasileira, o Tite, que elogiou bastante o camisa 21. Aspas, ele tem uma característica única, um jogador 9 em uma equipe que joga abaixo, que tem poder de cabeceio. Quando uma equipe joga muito atrás, muito baixo, você tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. E a infiltração, né, fica muito difícil.
Finalização de média distância é importante. Fazer cruzamentos pelos lados também é muito importante. Um jogador que faça uma parede, porque não vai ter espaço para atacar, ele tem essa condição. Ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia e ele tem essa capacidade, comentou o Tite durante entrevista ao programa Resenha ESPN. Vale destacar, que o Tite gosta do estilo de jogo do Pedro e a sequência de oportunidades que ele vem recebendo no Flamengo era o que ele queria, para poder incluí-lo na sua lista de convocados. E dali Pedrão, tô contigo e não abro, garoto! Braz descarta a possibilidade de rescindir contrato com o Rodrigo Caio. Fora do time do Flamengo desde o dia 10 de julho, o Rodrigo Caio, ele tem vivido um novo drama com o manto sagrado. O zagueiro se lesionou durante o jogo contra o Corinthians pela 16ª rodada do Brasileiro e ainda não tem um prognóstico da gravidade por completo e pode precisar passar por uma cirurgia. Em meio a isso, houve a discussão sobre uma eventual saída do defensor, que foi descartada pelo vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Chance zero de rescindir o contrato dele, disse lá o dirigente rubro-negro em entrevista ao BarbaCast. Vale destacar que a saída do Rodrigo Caio não pode ser realizada no momento por questões legais. Segundo a legislação, um funcionário não pode ser demitido enquanto trata de problema físico, o que é o caso do Rodrigo Caio. Nos últimos dias, o jogador começou a fazer atividades no gramado para sentir como o joelho irá reagir. Ele está muito confiante que vai sair dessa sem operação, eu estou torcendo por isso. E fico aqui, rezando que ele se recupere e volte logo a fazer o que ele mais gosta. É um zagueiraço de seleção, é uma pessoa sensacional, um garoto maravilhoso. Volta logo, garoto, estou torcendo por você, Rodrigão. CBF define arbitragem para Flamengo e Atlético Paranaense pelo Brasileiro. Nesse próximo domingo, o Flamengo e o Atlético Paranaense eles vão se enfrentar em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense tem 37 pontos e é o 4º colocado. O Mengão tem 36 e é o 5º, ali coladinho. Para esse jogo, a CBF já definiu que o juiz vai ser o goiano Wilton Pereira Sampaio, árbitro da FIFA. Fez uma boa partida aí contra o Atlético Mineiro, eu gostei dele. Esse jogo de domingo será o primeiro de 2 confrontos da série entre Flamengo e Atlético Paranaense. O outro vai ser lá na Arena da Baixada na quarta-feira, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo aqui no Maracanã foi 0-0 e se der outro empate, a decisão vai para os pênaltis. Dizem as más línguas que o Felipão ele está treinando cobrança de pênaltis desde sábado passado. Dá-lhe 7-1, retranqueiro! Davi Luiz recusou 3 propostas para ficar no Flamengo. O zagueirão recentemente foi procurado por outros clubes, mas preferiu continuar o seu trabalho no Mengão. Ele recebeu propostas de 3 times do exterior: Fenerbahçe da Turquia, Lazio da Itália e Al Duhail do Catar. Entretanto, o projeto do Flamengo, a estabilidade da família no Rio de Janeiro e a vontade de ganhar títulos pelo Mengão foram decisivos para a sua escolha de continuar aqui no Brasil. Vale lembrar que o vínculo do zagueiro com o Flamengo vai até dezembro de 2022 e, pelas cláusulas, o jogador já poderia ter assinado um pré-contrato com outra equipe. Ele chegou no Flamengo em setembro de 2021, depois de vir lá do Arsenal da Inglaterra. Ele disputou 43 partidas, sendo 33 nessa atual temporada. Em 2022, o Davi Luiz ele foi titular em 28 jogos e conquistou a confiança da torcida e do técnico Dorival Júnior, com ótimas atuações. Em especial, compromissos de peso nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Galera, vamos combinar. Ele está jogando o fino da bola, muito, muito. Eu acho que o Flamengo tem mais que renovar com ele rapidinho, antes que apareça um time doido desses aí, cheio de grana, e queira levar o nosso zagueirão embora, nosso cabeludão. Agora me diz aqui, como é que pode um técnico chamado Paulo Souza passar pra gente que o Davi Luiz estava acabado pro futebol, estava velho, estava morto?
É isso que a gente tinha, né, em relação ao Davi Luiz, e agora a gente vê que não é nada disso. Sai pra lá, Paulo Souza, muquirana! Bom, se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, me dá essa força, me ajuda aí. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperta o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Maior negócio da história. Flamengo vai receber um caminhão de dinheiro. Fora dos gramados, a diretoria segue observando o mercado de transferências, justamente visando novas possibilidades, mesmo que não seja diretamente envolvendo a chegada de novos reforços. Um desses casos aí é do Pablo Mari, que fez história no Flamengo em 2019, mas acabou sendo vendido para o Arsenal da Inglaterra. Depois de jogar pela Udinese, o zagueiro vai continuar jogando na Itália, mas agora pelo Monza, que recentemente subiu para a primeira divisão do campeonato italiano e acertou a sua contratação, que pode gerar mais um lucro de 10,5 milhões de reais ao Flamengo, que já tinha recebido 10 milhões de euros dos ingleses, ao todo 52 milhões de reais na cotação atual. Isso ocorre, né, pessoal, porque essa transação para o Monza, a princípio, vai ser de empréstimo por uma temporada, mas com a obrigação de compra por 5 milhões de euros, caso o time permaneça na primeira divisão. Como algumas metas estipuladas em contrato não foram batidas, né, o Arsenal vai ter que repassar para o Flamengo 40% dessa receita aí da venda do Pablo Mari, ou seja, 2 milhões de euros, cerca de 10,4 milhões de reais, tornando-se aí a maior venda em termos lucrativos da história do Flamengo. Beleza? Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!